Muito boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. O programa Interview entra no ar a partir de agora. Estou aqui, Caleo Conrado, no comando de um programa de 1 hora que você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida de muitas personalidades aqui da cidade de Cajazeiras. Para mim é um prazer imenso contar com você agora, seja no seu tablet, no seu celular, no seu iPad, enfim, aonde você estiver conectado com a gente, o prazer é todo meu. Espero que você possa estar conosco durante 1 hora nesse reconhecimento de personalidades aqui no programa Interview. É claro que você pode interagir conosco através das nossas redes sociais, Facebook, Diário do Sertão, ou então @Diário do Sertão, que é o Twitter. Quando você abrir a página na TV Diário Sertão, tem um espaço lá embaixo que você pode deixar o seu depoimento, pergunta ou sugestão no programa de hoje. Pedimos desculpas aos amigos telespectadores, porque sempre às quintas-feiras tem um debate, mas aconteceu um problemazinho com um dos nossos debatedores, aliás, os 3 debatedores ao mesmo tempo, e nós tivemos que adiar o tema que seria a discussão das águas de Boqueirão para a próxima quinta-feira. E hoje, não podemos deixar esse vago, convidamos o Dr. Paulo Gonçalves, que é urologista, para conversar com a gente e conversar sobre problemas ligados à urologia. Problemas e solução. Mais solução do que problemas. Dr. Paulo, muito boa noite. Prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios do programa Interview da TV Diário. Boa noite, Conrado. Boa noite aos telespectadores da TV Diário do Sertão, do portal Diário do Sertão. É uma satisfação estar aqui com vocês. Já conheci o programa, o formato do programa realmente é muito interessante, né? É uma visão diferente do que a gente normalmente vê aqui na nossa imprensa regional. E isso dá a oportunidade das pessoas não só debaterem questões relacionadas à sociedade, mas até conhecer as pessoas que às vezes formam a sociedade, né? Vamos conhecer o Dr. Paulo a partir de agora. Com certeza. Dr. Paulo, o senhor nasceu... Permita-me chamar de você, né? À vontade, você nasceu aonde, Dr. Paulo? Bom, eu sou natural. Eu costumo dizer que eu explicar de onde eu sou demora até uns 2 minutinhos, porque eu sou natural de São João do Rio do Peixe, né? Hoje é um sítio que pertence a Poço José de Moura, mas fui adotado pelo Iraúna, quer dizer, meus estudos, aquela fase do primário, foi exatamente no Iraúna. Então, quando a pessoa pergunta para mim de onde é que eu sou, normalmente eu digo que sou de Iraúna. Mas, na verdade, porque quando a pessoa pergunta sobre de onde você é, vai logo perguntando se você conhece alguém e tal. E como minha vida desde a infância foi no Iraúna, eu costumo dizer muito rapidamente que sou do Iraúna. Quando eu tento prolongar um pouquinho, digo natural de São João do Peixe, hoje Poço Zé de Moura, do Iraúna e Cajazeirado. Então... Tá bem demais. Tá na região. Sou sertanejo, né? Resumindo. Sou sertanejo. Com orgulho, né, Dr. Paulo? Com certeza. Dr. Paulo, a família de muitos irmãos, uma família grande? Sim, a família são 6 irmãos ao total, né? Meu pai não é de uma família tradicional, como a gente costuma dizer, né? Ele simplesmente era um agricultor que, naquela época dele, na década de 70, de 80, ele teve uma visão diferente do que a gente costumava ver para quem era um agricultor, né? Uhum. Ele não incentivava a gente a ir para a agricultura. Ele não incentivava? Não, ele não queria, tanto que até montar a gente não sabe. Não é só eu, nossos irmãos todos, nem montar a gente sabe. Ele não queria ver a gente na roça. Queria que estudasse. Todo o tempo ele dizia, não quero que vocês venham para cá, o caminho de vocês é o estudo. Provavelmente ele via que era pelo que ele passou, né? Viveu secas como a gente vive hoje, né? Ele via sabe que a dificuldade que era ser a dificuldade de sobreviver aqui no sertão. Com certeza. Com dificuldade. A palavra certa era essa, sobreviver, não era, Dr. Paulo? Sobreviver, exatamente. Meu pai era um pequeno agricultor de uma pequena quantidade de terra, sobrevivia naquela época da pecuária e naquela época ainda existia o algodão, né? Então eram essas 2 coisas que fez que ele pegou todos os recursos que ele adquiriu, um pouco de recursos que adquiriu com isso, com a ajuda de irmãos também ele teve, e colocou a gente para estudar. Lógico que eu sou um dos, vamos dizer assim, que sofri menos dos irmãos, porque eu sou o mais novo dos 6 irmãos. Ah, né? Você era o caçula. Eu sou o caçula, então tem Ananias, que doutor Ananias, que é um dos homens o mais velho, sofreu mais, junto com outro meu irmão, que é tão velho quanto da idade mais ou menos que ele, sofreram mais um pouquinho para chegar
aonde chegamos. Mas, com certeza, todos passaram por situações, né, que, na verdade, no final, são prazerosas quando você consegue aquele objetivo. Com certeza, né? Consegue, através do sofrimento, encontrar forças Exatamente. para vencer na vida. Isso é muito bonito. Seus irmãos, você acabou de citar o Dr. Ananias, e quem são os demais irmãos? Dr. Ananias dos homens é o mais velho. Tem uma mulher que é a mais velha, que é professora aposentada do Estado, e tem mais dois, depois de Ananias, que moram em João Pessoa. Um trabalha no Banco do Brasil, o outro na Caixa Econômica, Adonias e João Filho. E aqui em Cajazeiras tem Matias, né, que é anestesista, tem eu e tem Ananias. Sua mãe cuidava da casa? Minha mãe, exatamente. Minha mãe, como a maioria das mulheres daquela época, cuidava da casa, né, muito bem. Ela ajudava a meu pai também nessa difícil tarefa de educar 6 filhos. Naquela época que o acesso à educação era bem mais difícil, a gente ia para o Iraúna de bicicleta, né? Não tinha transporte escolar, não tinha nada disso. Saiu do sítio e ia de bicicleta? Saiu do sítio, o sítio fica a 9 quilômetros do Iraúna, né? Um bocado de estrada. E a 22 de São João do Peixe, por isso que a gente é ligado mais ao Iraúna. Então a gente ia, ficava a semana toda na casa de uma tia da gente, que também já faleceu. Minha mãe ainda é viva, meu pai já faleceu. E aí, quando era na sexta-feira, voltava para casa, para ir tomar banho de rio. Então, tudo que o menino do sítio teve na infância, a gente teve. Eu costumo dizer que a infância da gente, em termos de brincadeira saudável, foi muito boa. A gente tem ainda hoje, eu encontro os amigos daquela época, aí no sítio a gente relembra os momentos de brincadeira saudável, de banho de rio, de brincar de peão, de bila, né? Todas essas brincadeiras que talvez os a jovens geração agora atual não conheço, mas a gente sempre tenta passar para os meus filhos. Eu tento, às vezes, até colocar para eles a brincadeira, e eles acham uma brincadeira interessante. Doutor Paulo, casado com? Casado com Cecília, minha esposa, né? Deve estar assistindo agora nesse momento. Ela é do Crato, né? E a gente tem 2 filhos. Um tem 9 anos, um menino de 9 anos e uma menina com 7 anos. 7 anos? 7 anos. Cecília apenas cuida da casa? Não, Cecília é enfermeira, me ajuda na clínica, né, e a gente tem aí junto crescido cada vez mais. Infância, a região que você falou, Iraúna. Adolescência também foi por lá ou teve que sair? Na verdade, assim, eu fiquei no Iraúna até 85. Cheguei em 77. Com 7 anos de idade, né, para fazer ainda, naquele tempo a gente chamava de primário, né, o 3º ano primário, né, hoje chama ensino fundamental 1, fundamental. Né? Aí eu fiquei até a 8ª série do 1º grau, que hoje é ensino médio, né, que vai até a 9ª. Depois, na 8ª série, já meus irmãos estavam em João Pessoa, né, aí eu fui fazer o 2º grau, hoje ensino médio, em João Pessoa. Naquela época, eu ainda fiz prova para entrar no ensino médio, porque eu fui fazer lá o ensino médio em hospital público. E tinha o Liceu Paraibano, que era famoso na época, né? E para você entrar no Liceu Paraibano, você tinha que fazer uma prova para você fazer o ensino médio no Liceu Paraibano. Então eu fiz o 1º ano do ensino médio, ou naquela época 2º grau, no Liceu Paraibano. Depois, meu irmão Adonias, que hoje está lá em João Pessoa, é do Banco do Brasil, me ajudou pagando a escola particular no 2º e 3º ano. Ananias, nessa época, já estava em São Paulo, já estava seu pai, como independente. sempre incentivando. Ele sempre ajudando. Isso foi uma sequência de fatos, né? Meu pai ajudou no começo, depois a Adonias, que era um dos mais velhos, entrou como concursado do Banco do Estado naquela época. Né? Aí começou a ajudar a gente também, depois a Ananias já tinha se formado, e um foi puxando o outro, né? Até que todo mundo chegou lá. Hoje todo mundo vive muito bem, não tem nenhum na agricultura, né? Eu poderia apostar que a família é unida? A família é unida. Toda família tem problema, mas a gente sempre se mantém unido, não tem jeito, né? Sempre existe desavenças, mas a gente tenta sanar da melhor forma possível. Eu já tive
dezenas de entrevistados que a grande maioria deles tiveram sua origem, pelo menos a parte dos seus pais, assim, no campo, só foram agricultores. E eu percebo muito forte assim, um sentimento assim, de vencer e de união, né, com a família. Coisa que era muito enraizada em relação ao sertanejo naquela época. E hoje me parece que já não tem tanto, né, esse apego do irmão com o irmão, de cuidar, de zelar, de fazer com que ele possa crescer. Hoje parece que está mais dissipada a família, né? É verdade, infelizmente a gente vê isso na Os princípios da família hoje estão se perdendo, né? Eu tenho essa impressão. Você também tem essa impressão, doutor Paulo? É verdade, a gente vê de certo modo uma mudança muito grande nesse sentido, né? As pessoas, não sei se é o mundo capitalista que está entrando na sociedade nossa com mais força, e o individualismo é uma das características do mundo capitalista, né? Então, é aquela coisa de eu me dou bem, independente do outro, se o outro está ou não bem, eu quero me dar bem. Eu não sei se isso também, de certo modo, até reflete no convívio familiar, e a gente tem que repensar o que a gente tem que passar para os filhos da gente, se é essa sociedade capitalista ou uma sociedade mais humanitária, mais voltada para você crescer, mas que cresça dentro dos princípios morais e éticos e ajudando aos outros, ajudando a quem pode, não pisando, né? Infelizmente vem na sociedade muito essa coisa de eu subir independente de quem eu estou pisando embaixo, né? Eu acho que e essa cultura de quem é um sertanejo que foi criado no princípio da honestidade, meu pai ele prezava por isso, então isso a gente às vezes fica um pouco decepcionado com coisas que você vê. Eu não consigo, até na área médica, por exemplo, eu fui fazer medicina não porque eu imaginava que eu ia ganhar o dinheiro que hoje eu ganho. Eu fui fazer... Por quê? Era seu desejo ser médico? Veja bem, ou você, difícil. Ou você sonhava, você sonhava ser jogador de futebol? Não, não. É difícil, quer dizer, que a gente que nasce num local que você... Naquela época você não tinha tanta informação quanto você tem hoje, né? Eu não vislumbrava nada assim em termos financeiros. Talvez tenha sido um pouco a interferência de já ter um irmão que já fazia, e teve a participação do meu pai, como em quase tudo na vida da gente. Eu pensei em fazer odontologia, não sabe? Mas ele chegou para mim um dia e disse, não faça odontologia que eu não vou ter dinheiro para bancar um consultório para você. Faça outro curso, faça medicina. Então teve essa participação dele também nesse sentido, e aí naquela época a gente não tinha assim noção da capacidade. Eu fui fazer até um pouco descrente, achando que não passaria, né? Mas aí eu passei no primeiro vestibular naquela época, primeiro período. Naquela época só tinha Universidade Federal de João Pessoa e de Campina Grande, né? Tem um colega, Dr. Radamés, que costuma dizer o seguinte, Dr. Radamés, cardiologista, que naquela época fazia medicina quem podia. Hoje não. Hoje, com essa quantidade de faculdade de medicina particular que tem, qualquer pessoa tiver um nível financeiro para pagar 3, 4 mil reais numa faculdade particular, facilmente consegue fazer medicina. Naquela época não, você só tinha 2 públicas aqui na Paraíba e você altamente concorrida, e se você não tivesse competência não chegaria lá. Quando o senhor fala, hoje está mais fácil para qualquer pessoa fazer um curso de medicina, mais fácil do que em relação a 15, 20 anos atrás. Isso. Quando o senhor fala que hoje está mais fácil qualquer pessoa fazer medicina, o senhor questiona também a qualidade dos profissionais agora? Também questiona a qualidade deles? Aí já eu acho que a qualidade dos profissionais vai ser uma consequência desse processo de abertura de faculdade desenfreado, né? A culpa não vai ser de quem está entrando na faculdade, né? Porque quem está entrando talvez esteja entrando com a intenção de ter uma boa formação. Ninguém vai fazer um curso para não ser um bom profissional, com a intenção de não ser um bom profissional. Mas com essa abertura indiscriminada, sem você dar uma infraestrutura, é lógico que automaticamente você vai gerar profissionais despreparados. Isso é uma coisa em qualquer área, não é só na área médica, né? O senhor é a favor desses médicos que estão vindo de Cuba e de outros países, doutor Paulo? Veja bem, a questão é uma questão complexa, né, que gera discussão, mas eu tenho a opinião seguinte: na verdade a gente sabe que no Brasil a gente não tem uma deficiência quantitativa de médico, a gente tem uma
uma deficiência de distribuição de médicos, né? Então, você vê, em João Pessoa, você tem, a Paraíba hoje tem 10 mil médicos, provavelmente Campinas e João Pessoa tem 6 mil médicos, 7 mil médicos, o restante fica para as outras áreas do estado. O que acontece é que cidades pequenas da nossa região e da Paraíba inteira acabam não tendo profissional para atender. Lógico que essa região necessita que tenha um profissional lá. Mas, infelizmente, quer dizer, você precisa oferecer condições tanto para você exercer a medicina, como você oferecer condições que você justifique sua vinda lá da praia para vir morar aqui no sertão, numa temperatura dessa, com opção de lazer muito menor, né? Então, para você vir morar lá em uma cidade aqui pequena, próxima da gente aqui, um profissional prefere ganhar lá uma quantidade, vamos dizer assim, metade ou menos da metade do que ele ganharia aqui no sertão. Ele ganharia aqui o triplo para morar aqui. Ele prefere ganhar um terço e morar lá em João Pessoa pela questão de qualidade de vida, de opção de lazer, tudo isso que em cidades menores acaba não tendo. Então é uma situação muito complexa. Eu acho que esse programa ele teria vamos dizer assim, um efeito maior se viesse junto com todo. Eu acho que o governo tem no papel todo essa, não só trazer o profissional e colocar lá numa cidade, vamos dizer assim, só com o estetoscópio na mão, que não vai resolver absolutamente nada. Ele vai mandar tudo para cá, se for uma cidade que vai mandar tudo para Cajazeira. Hoje em dia é inadmissível você nem mesmo o paciente aceita ser tratado só com estetoscópio. Ele quer que faça um exame de sangue, ele quer que faça um exame de urina, ele quer que faça um ultrassom. Ele quer o resultado, do que realmente ele tem, não só a conversa. Eu acho que é isso. Infelizmente, quer dizer, a tecnologia também está barata e oferece essa possibilidade para a gente. Então, é lógico que por que a medicina vai ser só para quem tem muito dinheiro para pagar? Não, a gente já tem acesso hoje, ultrassom, exames de sangue, tomografia. Você tem uma ideia, quando eu fiz meu internato, eu já tenho 16 anos de formado. Quando eu estava em São Paulo, no Hospital Servidor Público de São Paulo, o Hospital Servidor Público de São Paulo, que é um dos maiores hospitais de São Paulo, não tinha tomografia dentro do hospital. A gente saía com o paciente para uma clínica, igual o Hospital Regional faz hoje. Quando eu estava em São Paulo, em 94, vai fazer quase 20 anos, né? A gente saía com o paciente para fazer uma tomografia de crânio. Em São Paulo, para você ter ideia como as coisas avançaram. Hoje a gente tem tomografia aqui, né, vamos dizer assim, com facilidade. Então, esse avanço que a medicina oferece tem que ser acessível a todos. E esse programa Mais Médico, só colocar um médico lá numa cidade bem pequena, só com estetoscópio, não vai resolver nada. Também acredito nisso. A não ser que fosse uma coisa, senão você vai vir para fazer um programa de prevenção. Porque seria a medicina preventiva no sentido preventivo, de ele estar lá visitando as casas para dizer assim, você tá com a pressão descontrolada, eu vou vir aqui toda semana e você vai ter que controlar a pressão. Sua alimentação está errada. Aí vai fazer um efeito a longo prazo. Eu acho que seria mais fácil, mais barato e mais eficaz fazer a parte preventiva. Pois é, mas hoje é difícil ser feito. Mas esse programa, será que no bojo ele vai trazer isso realmente? É isso que eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se isso tem que ser uma coisa de gestão que vem desde o começo até o fim e uma coisa planejada. A impressão que dá a todo mundo que foi assim, em decorrência dessas manifestações, vamos fazer alguma coisa para a população e talvez pensando também o que a imprensa mundial ou nacional diz, ter um fim eleitoreiro também no final das contas, né? Não sei até que ponto tudo nesse país envolve política, né? A politicagem. A politicagem, então a eleição presidencial é o ano que vem, a presidente está descendo, está com um índice baixo de aceitação, né? Então eu acho que não vejo assim isso como uma resolução do problema de saúde, não. Não vejo esse programa como uma resolução de forma alguma. Vai haver uma enxurrada de profissionais e daqui a pouco o médico vai estar desempregado quando sair da faculdade. Porque é uma questão, eu costumo dizer aos colegas que a medicina ia começar a encher o mercado daqui a 10 anos.
Se esse programa do governo for aumentaram efetivo... as universidades e faculdades e cursos superiores, então na previsão de 10 anos vai estar Mas se for efetivo, se o governo conseguir implantar esse programa dele, vai para 3, 4 anos, não vai ter médico saindo da faculdade e não tem para onde trabalhar. Porque você sair da faculdade, se você não fizesse uma residência médica, você ia atrás do PSF. Quando chegar no PSF, não, o PSF vai estar ocupado. Você vai para onde? E a maioria dos PSFs não oferece o serviço que deveria oferecer, né? Da parte estrutural. Ou seja, daqui a pouco vai estar cheio de médicos, de profissionais da área médica, mas a estrutura, né, de colocar em prática a medicina continua ultrapassada ainda. Políticas públicas para a saúde hoje no país, quando deveriam discutir as políticas públicas estruturantes para o país, estão indo pelo caminho inverso. Né? Até o próprio PSF, quando ele foi idealizado, a ideia era prevenção. A gente vê pouco, pelo menos eu também, lógico que eu não atendo PSF, mas eu não vejo um resultado prático, assim, eu vejo nos consultórios, os pacientes vêm... Você não atende porque não quer ou porque não surgiu oportunidade? Não, é porque o tempo não dá mais. E também, assim, a forma como é exercida o PSF não dá. Eu ir para um posto de saúde para atender 40 pacientes em 2 horas, 3 horas, eu não acho que isso é medicina, não. Você, na verdade, não atendeu nenhum. Com certeza. Entendeu? A colocação é interessante. Então eu não sei atender dessa forma. Se eu for atender, vai demorar, vamos começar a quebrar a porta, né? Porque está demorando. E vai passar o dia todo lá. Eu vou passar o dia todo. Então, quer dizer, o PSF é idealizado para ter todo dia um médico lá, indo nas casas visitar, mas distorcido totalmente, pelo menos pelo que eu tenho conhecimento. É difícil. Doutor terminou em João Pessoa, fez residência... Terminei em João Pessoa em 94, aí fui para São Paulo fazer o internato. O último ano do curso eu fiz em São Paulo, no servidor estadual. Depois eu fui para Brasília, no Hospital de Base, fazer 2 anos de cirurgia geral, e o urologista ele passa 2 anos fazendo cirurgia geral, aí depois ele faz mais 2 anos de urologia. Aí eu fui para o Hospital de Base, em Brasília, fazer 2 anos de cirurgia geral, e depois voltei para São Paulo novamente e fiz 2 anos de urologia. Aí em 99, eu ainda passei 1 ano em São Paulo, juntando um dinheirinho para vir embora, comprar alguns materiais. Queria voltar para Cajazeiras? Ou era para Paraíba? Aí quando eu terminei lá, a doutora Ana disse que já estava com a estrutura dele montada aqui, né, o consultório, na época tinha até um hospital, né, foi inaugurado até um hospital, então automaticamente não tinha uniu o útil ao agradável. Não tinha como. E também voltaria para o sertão, perto de casa da família. Eu não moraria em São Paulo. São Paulo eu gosto muito, para passear. Por quê? Você poderia fazer fortuna em São Paulo como urologista? De forma alguma. Lá o mercado também é muito concorrido. Né? Você não faz fortuna, mas por mais que você faça fortuna em São Paulo para viver é difícil. Para viver é difícil. Isso eu acho que não se adaptaria ao ritmo da cidade? Não. Eu morei lá, não. E hoje está pior. Eu gosto de passear, passar uma semana. Permanecer muito bom. Tempo Agora, não tem você condição. estar lá todos os dias naquele estresse, naquela vida, eu acho que não dá mais não. Como sertanejo, eu já planejei quando terminasse a residência, que fizesse um dinheirinho para comprar um material para vir embora, eu viria embora, nem que se não fosse para aqui, para Cajazeiras, ou João Pessoa, ou qualquer outro local. Muito bem, são exatamente 6 horas e 34 minutos. Estamos ao vivo com o nosso programa Interview, conversando com o Dr. Paulo Gonçalves, urologista. Conhecer um pouco da vida dele. Daqui a pouco, no segundo bloco, vamos entrar na parte de urologia. Atenção a você que está em casa, senhor, você jovem, você marmanjão aí. Tem algum problemazinho na parte de urologia? Quer tirar alguma dúvida? Cálculo renal, de impotência, disfunção erétil e outros? Daqui a pouco, no segundo bloco, com o Dr. Paulo Gonçalves aqui no Interview. TV Diário do Sertão, a sua TV online.
mês da independência, seja independente e venha pra Dical. Sair com seu Fiat Zero na hora. Na Dical, você compra toda a linha Fiat com taxas especiais a partir de 0,79%. Novo Uno 4 portas completo a partir de 32.500. E você, produtor rural ou pessoa jurídica, venha conferir os descontos especiais para a venda direta da fábrica. Dical Fiat, prazer em lhe atender bem. Cajazeiras e Souza, na Paraíba, e em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. Prepare-se para ser um grande caçador. O Lojão Rio do Peixe apresenta Caçadores de Ofertas. todo dia. O Lojão terá uma nova oferta pra você. Basta entrar e procurar a sua. Essa linda estante Viena, apenas 12 vezes de R$ 32,90. Roupeiro Delta, apenas 12 vezes de R$ 29,90. E atenção para essa oferta. Nokia 501, apenas 10 vezes de R$ 32,90. Sem juros. E mais, no Lojão você pode realizar seus sonhos comprando com o cartão Minha Casa Melhor. Lojão Rio do Peixe. Prazer em realizar o seu sonho. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: setecandeeiros.com.br, acontecepb.com.br, alôsertão.com.br, araçazfm.com.br, blogdofurão.com, cajainformado.blogspot.com.br, canalnoite.com.br, cofemac.com.br, diamanteonline.com.br, folhavipdecajazeiras.blogspot.com.br, ibiaragora.com.br, pbatual.com.br, paraibaurgente.com.br, pbemfoco.com.br, pedrabrancanews.com, radarpb.net, sertãoinformado.com.br, valeinformado.com e f5paraíba.com.br. Fique de olho nas novidades. Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Hoje conversando com o Dr. Paulo Gonçalves, urologista. Vamos agora conversar sobre saúde. É a pergunta que eu acabei de fazer para o senhor. Muitos problemas urológicos aqui na região, de pessoas com problemas na região. Com certeza. Quando fala urologia, é a região do... A urologia é a especialidade médica. Não é só o órgão sexual masculino? Não, é a especialidade médica que trata das doenças renais, de bexiga e dos órgãos genitais masculinos. Uhum. Então a urologia é uma especialidade muito ampla, porque ela envolve desde o recém-nascido até o idoso e mulheres. Porque a mulher tem bexiga e tem rins, né? Então a mulher adoece. A urologia também abrange também o sexo feminino? Na parte de renal, né? De doenças renais e doença de bexiga, que é a uretra, né? Que a mulher tem. E daí, na verdade, se diz que o urologista é o ginecologista do homem, mas ele é muito mais do que o ginecologista do homem. Ele, além de tratar homem,
trata as doenças renais, que no caso, tanto o sexo masculino como feminino compartilham dos mesmos problemas, e da bexiga, né? Então é uma especialidade muito ampla e a incidência dessas doenças são mundiais, e no nosso sertão há uma incidência muito alta por causa da temperatura de cálculo renal, né? A temperatura interfere na formação de cálculo? Interfere. Como assim? Pelo fato de você desidratar, né? Os cálculos renais têm muito a ver com a vamos dizer assim, a diluição da urina. Quanto mais diluída a urina, quanto mais a urina for diluída, menos risco dos cristais se juntarem e formar cálculo. Como a gente tem uma região muito quente, você acaba suando e perdendo muito líquido pelo suor, então faz com que a urina fique mais concentrada e aí o risco maior de formar cálculo renal. É tanto que a incidência de cálculo renal é maior nesse período de crises renais, nesse período que a gente está agora, do que no período do começo do ano, porque tem essa relação além do mais, a gente consome muita água, muita gente consome água saloba, né? A água subterrânea, que é uma água que tem bastante sal. Os lençóis freáticos, né? Isso, exatamente. Isso também é outro motivo de aumentar a incidência de formação de cálculo renal. Aí eu pergunto, você falou água salobra, lençóis freáticos, água que é um pouco mais salgada. Aí vem aquela questão, já escuta, é muito contraditório isso. Não, a água mineral, você tem que parar, não é bom tomar água mineral, porque a água mineral vai facilitar com que você tenha cálculo, vai desenvolver cálculos renais. Isso é verdade ou é mito, doutor Paulo? É verdade que a água mineral realmente contém um pouco mais de minerais, né? Por isso chama água mineral, o nome já diz, né? Então ela tem uma quantidade maior de sódio, né? Que é um dos fatores que participam na formação de cálculo, que é uma água de um açude, né? Mas isso não é tão significativo a ponto de ser importante de você restringir, você proibir uma pessoa de tomar água mineral. A pessoa que tem tendência a formar cálculo, seria o caso, né? A pessoa que tem já predisposição a formar então cálculo. Quer dizer que existe uma predisposição? Não, um fator preponderante é você ter predisposição familiar, tendência familiar de formar cálculo renal, então, é um dos fatores importantes. Se seu pai e sua mãe têm cálculo renal, seu risco é muito alto de você ter no futuro cálculo renal. Mas se de repente o avô do meu pai teve, mas meu pai não teve, minha mãe não teve? Não, se foi o seu avô teve uma crise ocasional, esporádica de um cálculo renal, nós todos temos esse risco de repente formar um cálculo renal. Tem a ver com fator familiar, estresse, ingesta de pouco líquido, ingesta de muita proteína. Esses são os fatores mais importantes. Hereditário, ingesta de líquido, né, proteínas e sal, refrigerante, que tem muito sódio. E nós vivemos na região muito quente, que facilita as crises ou desenvolvimento de cálculo, e nós temos um mau hábito de não ingerir líquido, né? É mesmo estando com sede, mas não ingere, né? Então isso dificulta muito. Dificulta. Aqui na nossa região a gente tem que tomar mais água, outro fator importante, é você tomar muito líquido. Então aqui na nossa região a gente tem que tomar mais líquido. Pode ser suco? Pode ser suco, mas pode ser suco, água de coco, só não pode ser refrigerante, né? Ingerir refrigerante, o refrigerante em si, ele facilita o surgimento de cálculo? O refrigerante é um dos fatores, porque ele tem uma quantidade muito grande, a maioria deles, todos têm muito sódio, né? Uns mais, outros menos, né? Mas é a questão da presença do sódio, né? No caso aí do cálculo renal. Você tem muito sódio, o sódio é um mineral que participa também nesse mosaico de formação de cálculo renal, que ainda não é bem entendido porque que os cálculos se formam, porque se fosse entendido, a gente teria um remédio para combater. Não se sabe ainda... O mecanismo exato ainda é muito... Você sabe mais ou menos como ele se forma, mas o que leva aquilo ali ainda não é uma coisa bem entendida, porque se fosse a gente teria desenvolvido, quer dizer, a medicina os cientistas já teriam desenvolvido um medicamento para combater aquele processo, para quebrar aquele processo de formação de cálculo. Né? Então, como medidas gerais, a gente gira muito líquido, 2 a 3 litros de água por dia, diminui a ingesta de carne vermelha, comer 2 vezes por semana, diminui a ingesta de sal, tá certo? E como protetor, frutas cítricas, suco de limão e suco de laranja, que eles têm substâncias que diminuem o risco de você formar cálculo renal. Seria um dos problemas mais recorrentes hoje? Seria o cálculo renal? O cálculo renal é extremamente frequente. Entre homens ou mulheres, doutor? Mais ou menos equivalente, uma incidência um pouquinho maior
nos homens do que nas mulheres. Na proporção de 2 a 3 para 1. Cerveja. Cerveja. E a bebida destilada? Qual a mais... Qual que favorece? A cerveja, o efeito da bebida alcoólica aí, nesse sentido, seria de desidratar. Mesmo a cerveja, você toma muito líquido, você está hidratando, aí você urina muito, né, naquele momento. Mas no dia seguinte você pode perceber que sua urina vai estar muito amarela. Exatamente. Então você diluiu naquele momento, mas você desidratou no dia seguinte, a urina está muito amarela, você tem que tomar muito líquido, né, para repor o que você perdeu. Porque o efeito aí é diurético forçado, né? Não é uma diurese natural. Isso tanto a bebida destilada como a cerveja, né? Então eles não são, porque muita gente chega lá que vou tomar cerveja para botar cálculo renal. Já vi muito isso. Não, a cerveja entra. O que é mais prejudicial é a bebida quente, a bebida destilada, mas não tem uma. Para cálculo renal não é nada, né? A gente sabe que bebida alcoólica a gente bebe, mas não serve para nada. Assim, a única coisa que é bom a gente falar isso, né? Que é um fator relativo de proteção cardíaca, mas não estou aconselhando ninguém a beber para proteger o coração. A bebida faz mal em todos os sentidos, para estômago, coração. Alguns estudos demonstraram que ele diminui o risco de doença coronariana, de infarto, né? Mas isso não é uma indicação como remédio, né? O vinho principalmente, mas é toda a bebida alcoólica como um todo. É só não exagerar. Não exagerar, e não estou dizendo aqui, não vão dizer aí que foi... Tem que tomar, que bebida alcoólica é um remédio para evitar a doença coronariana. Esse foi um estudo de alguns cientistas, mas que outros contestaram. Há contradições. Isso não é uma coisa totalmente verdadeira. Doutor, há como, sem fazer um exame, há como o cidadão, seja ele homem ou mulher, ter uma noção de que ele está começando a ter cálculo renal? Existem alguns sintomas que caracterize esse cálculo renal? Não, infelizmente você você só vai saber que você está com cálculo renal quando a dor forte vier. Ou senão, quando você for fazer um exame de rotina e por acaso, ou você faz uma ultrassonografia, que é um exame mais acessível, e lá o médico detecta, você está com cálculo aqui no rim. Né? Você vai ver, antes dele desenvolver aquela crise aguda, de quem já teve sabe como é intensa a dor, né? Então, antes de você, a não ser que seja no exame que você vai fazer por outro motivo, ou você está sentindo às vezes uma dor nas costas e acha que é de cálculo, e faz uma ultrassonografia e detecta lá que tem um cálculo. Você pode detectar ele mesmo antes de lhe causar algum sintoma. Mas assim, de que você vai saber se você está tendo uma predisposição para formar cálculo, se você está tendo uma tendência para formar cálculo, não tem como não. Não há um meio, nem um exame, nem um sintoma. Porque é o cálculo da dor. Cálculo da dor. Né? E a dor vezes... é quando ele vai descer, quando ele vai migrar. Quando eu vim entrevistar aqui, teve um amigo meu, Paulo, ele disse que sente muito, ele tem problema de coluna. E hora por outra ele sente umas dorezinhas na região aqui como disse, não sei o termo é esse, como ele disse, da bacia. Da bacia. Rapaz, será que de repente pode ser já o sintoma de algum cálculo renal? É um dos sintomas. Você pode ter uma dor lombar, né? Chama dor lombar, essa região, ser decorrente de um cálculo renal. Mas não tem como você distinguir pela dor, porque eu costumo dizer o seguinte: dor de coluna e dor de cálculo renal, a localização é a mesma, nas costas, né? Você só vai distinguir, se ele está em dúvida, faz uma ultrassonografia e consegue detectar se tem cálculo renal. Se não tem, é porque a dor dele é por postura, é por dor realmente que pode ser cálculo renal em qual região? Lombar, né? As costas. As costas, uma parte mais baixa, mais alta? Mais alta, mais próxima às costelas. Quando for mais baixa, tende a ser de coluna. De coluna, né? Então tem alguns dados clínicos que a gente consegue já ter uma ideia de que aquela dor é uma dor devido a um problema de coluna, uma dor muscular ou uma dor de cálculo renal, né? A gente tem, mas aí a certeza, a facilidade hoje de você fazer uma ultrassonografia é muito grande. Se você está em dúvida, faz uma ultrassonografia, o médico já lhe diz que aquela dor é um cálculo renal ou não. A reeducação alimentar sempre é muito bom para evitar isso, né? Essa dieta, a dieta de cálculo renal é a mesma dieta do coração, é a mesma dieta da próstata. Fazendo para um, está fazendo para todos. É a mesma dieta. Comer pouca carne, comer pouco sal, né?
e ingerir muito líquido e comer muitas frutas, hortaliças, verduras, que infelizmente não é a dieta nossa do sertanejo. É verdade, difícil. E não tomar refrigerante, é o mais difícil. E não tomar refrigerante, e costumo dizer, refrigerante daqui a um tempo vai vir igual cigarro. Refrigerante causa mal à saúde. Vou falar em cigarro, tem aqui o nosso amigo, o Alisson, que está aqui via Diário do Sertão, perguntando se o cigarro, ele favorece o surgimento de cálculo renal. Não há uma relação de cigarro com formação de cálculo renal, não. Direta não há. Cigarro é ruim para tudo. Para tudo que você possa imaginar aí. O cálculo renal não há uma relação direta, mas para o resto que você possa imaginar, né, para todas as doenças que você possa imaginar, ele é ruim. Impotência, infarto, câncer de bexiga, de rim, todo tipo de câncer, câncer de pênis, absurdamente, vamos dizer assim, se ele quer um motivo para deixar de fumar, ele tem milhares. O cálculo renal nem tanto, mas outras doenças ele tem vários motivos para não continuar fumando. Eliette Rubens Gabriel diz, meu primo amado. Sua prima também? Sua prima? Eliette Rubens Gabriel, não é isso, produção? É isso. Meu primo amado, mandou um abraço para você, parabenizando pela entrevista. Né? Temos aqui a pergunta da Itamara Tino, referente à bolsa escrotal Doppler, ou seja, água no testículo. É muito complicada a cirurgia? Cerca de quantas horas a cirurgia? Quais os casos necessitam de cirurgia? Itamara Tino pergunta. Ela falou sobre água no testículo. Não tem aqui, bolsa escrotal, botou aqui Doppler na frente. Exato. Ela deve ter feito uma ultrassonografia com Doppler, acho que ela está falando isso. E ela não, né? Alguém dela, né? E deve ter encontrado água no testículo, né? Líquido, não é nem no testículo, é líquido na bolsa escrotal, ao redor do testículo. Depende da idade, é muito comum. Tem desde criança até adulto. A gente chama de hidrocele. A causa, se for em criança, a causa é uma vamos dizer assim, uma persistência de um condutozinho entre o testículo e a região do abdômen. Né? Se for em adulto, se for em criança, se for em adulto, geralmente é trauma, é alguma pancada. E a cirurgia é muito simples, depende também do tamanho da hidrocele, mas é uma cirurgia simples, cirurgia de 30 minutos, tanto em criança como adulto. Não há nada complicado, isso não tem nenhuma consequência grave, não interfere em vida sexual, em fertilidade, né? E o tratamento é muito simples, cirurgia de 30 minutos. Ela perguntou o tempo de cirurgia. Paulo, agora vamos entrar no assunto, dos mais delicados e talvez que mais paute a sua área, que é primeiro a impotência sexual. O senhor vem atendendo muitos casos aqui na região de impotência sexual. Os homens estão ficando mais impotentes sexualmente aqui no sertão? Eu costumo dizer que o sertanejo é muito menos impotente do que quem mora numa cidade grande, né? Porque, lógico que, como você disse, a gente está começando a ter aqui a modernidade, está chegando aqui com a gente, a correria, o estresse. Então eu considero que o estresse, a ansiedade, essa vida corrida que a gente leva, é um dos principais motivos, uma das principais causas de o homem ter disfunção erétil. Né? Então, a procura que a gente tem nos consultórios até diminuiu. Diminuiu pelo uso recreativo desses remédios. A maioria dos casos é psicológico? Dependendo da idade, sim. Isso vai muito pela idade. Por exemplo, na idade jovem, que você tem disfunção erétil desde os 20 anos, dos 20 até os 50 anos de idade, a grande maioria é psicológico. É ansiedade, é conflito, é a pessoa que está muito ocupado, é conflito social, né, conflito com a esposa. Tudo isso geralmente é a causa da disfunção erétil nessa idade, dos 20 aos 50 anos de idade. E já depois dos 50 com essa idade já? Pode. Eu tenho muitos pacientes. Há uma predisposição genética para isso também? Não. A disfunção erétil não tem predisposição genética. A disfunção erétil é uma doença, um distúrbio, né? Um distúrbio que como eu estou dizendo, nessa idade, a não ser distúrbio hormonal, essas coisas, diabético,
Se a pessoa não tiver nenhuma doença diabética, não é hipertenso, não toma remédio controlado, então a causa... Pressão alta leva à impotência sexual? Pode levar à impotência sexual? Pressão alta? Sim. Sim, pode levar. E os remédios de pressão também são causas de diminuir a potência sexual. E a partir dos 50 anos, as causas mais comuns é a própria idade. A idade é um fator. Né? Lógico que fator preponderante, né? Não, um fator predisponente. A partir de quantos anos assim, já é normal ter uma predisposição a essa? A partir dos 50 anos é natural que você tenha uma diminuição da sua intensidade de ereção. É natural. Nem todo mundo vai ter, mas é uma tendência a você ter. Natural. É uma tendência natural pelo processo de envelhecimento. A gente envelhece por fora e por dentro. Com certeza. Então, infelizmente, né? Então, isso vai acontecendo. O grande, assim, eu considero esses remédios que foram, para você ver que eu já estou me considerando, assim, já um médico já uma experiente, não vou nem dizer velho, que minha esposa acha ruim que eu fico dizendo que já estou velho. O Viagra surgiu quando eu estava fazendo residência médica, em 99. Em São Paulo. Em São Paulo. E o meu chefe, na época, era totalmente descrente, ele dizia que o remédio não... Era uma questão de tempo que o remédio não ia servir. E ele passou pelo teste do tempo. Né? É um remédio extremamente efetivo. Eu acho que não deve haver nem preconceito depois de uma certa idade. É lógico que você tem que saber usar sob orientação médica, porque eu tenho muitos casos de pacientes no meu consultório que eles chegam lá e dizem, eu usei e não deu certo. Por quê? Eu começo a investigar e ver a história dele, e eu digo, realmente você não ia funcionar nunca, porque o seu problema não é de dificuldade de ereção, o seu problema está de ordem de ansiedade, a causa é outra que não aquela que o remédio faz efeito. Aí depois dos 50 anos, é uma diminuição, que eu estava falando, natural. Aí você toma ele torna você com ereção de 30 anos de idade. Dado com o coração. É lógico, por isso que tem que ser tomado com orientação médica. Você já vai tendo casos de jovens com problemas já de ereção? Sim, muitos. Muitos. Já de problema orgânico ou mais psicológico? Psicológico. A grande maioria é psicológico. E aí entra vários fatores, né? Essa parte é muito interessante. Eu costumo dizer, lá a atendente costuma reclamar quando entra um paciente com um problema de disfunção erétil. Eu costumo demorar mais, né, na consulta, aí tem que porque eu acho interessante essa área, do de psicólogo. E a grande maioria desses casos que vai nessa idade, só o fato dele ter conversado comigo, você vai cheio de dúvida, é uma coisa impressionante, vai cheio de dúvida, vai cheio de trauma, de medo. Né? Só o fato de você conversar e explicar a ele o mecanismo, de como funciona e tudo, ele já sai de lá. A maioria volta e diz, não, doutor, melhorei sem remédio nenhum. Às vezes você precisa usar algum remedinho para ansiedade, às vezes até o Viagra ou os acompanhantes dele, né? Mas a conversa, nesses casos que o problema é psicológico, é mais importante do que o efeito do remédio. Se você der só o remédio e não conversar, ele volta na outra semana do mesmo jeito. Eu vejo muitos casos, eu acho que indistritamente, de jovens consumindo Viagra. Você também vem encontrando, vem diagnosticando? É um uso recreativo, né? Vai pra festa, curtir, quer mostrar a virilidade. Exatamente. É porque ele é um facilitador da ereção. Todo homem, você teve a ejaculação, existe um tempo de tolerância que a gente chama de que ali é a resistência orgânica à ereção. O que esses remédios fazem é esse intervalo entre uma ereção e outra após uma ejaculação, ele diminui muito. Então, o uso recreativo pelo jovem é aquela coisa, que ele vai sair para uma farra, vai sair... Quer mostrar que é aí macho. O machismo, né? Aí ele toma ele para lá cansar a mulher, para a mulher ficar muito cansada, né? E a mulher sair fazendo propaganda dele. E eles usam escondido, para dizer que não é o efeito do remédio, é eles que são... Que são bons, que são bons mesmo, isso é verdade. Juventude é um caso sério. Doutor, o efeito Viagra, assim, usar Viagra sem precisar dele pode causar impotência futuramente? Ainda não há nenhum estudo, lógico, que, por exemplo, ele tem 15 anos de uso, né, 14 anos de uso, ele ainda tem que passar pelo teste de médio prazo, ele já passou, não há nenhum relato de efeito colateral a longo prazo, de dano à saúde a médio prazo, que a gente pode dizer, que está usado há 15 anos, né, de causar nenhum tipo de problema
a médio prazo. Aí só o tempo vai dizer se a longo prazo, você costuma dizer que os remédios, às vezes, com o tempo, começam a surgir os efeitos colaterais crônicos. Mas ainda não há nenhum estudo dizendo que ele, a médio prazo, o tempo que já usa, de 15 anos de uso, de algum outro efeito inesperado em termos de consequência para a saúde. Ora por outra aparece casos aí esporádicos que pessoas tomam Viagra e de repente fartam e morre. E fica de pênis ereto. Eu costumo justificar. Não, isso. Assim, o cara tomou Viagra e tal, o cara morreu lá, povo. E ficou. Vê quando aparece. Eu vou perguntar isso pro doutor, porque aparece. Não, o cara ficou lá morreu e ficou com pênis ereto por causa do Viagra que ele tomou. É mito? Lógico que assim, existem as restrições com todo medicamento. A diferença entre remédio e veneno é a dose, né? Você pode tomar, se você tomar 10 litros de água de uma vez, você pode passar mal, não tem problema. Então, muitas vezes o uso dessas pessoas que usam assim de forma recreativa, junto com bebida alcoólica, né, paciente hipertenso, que já tem problema de coração, então tudo isso você tem que levar em consideração na hora de usar, né? Mas tem muito mito nisso, eu costumo dizer, eu não sou um defensor, eu sou, aliás, um defensor do uso médico desse remédio, porque realmente mudou o tratamento da disfunção erétil. Eu fui da época que eu colocava prótese, quando eu estava na residência, 2, 3 próteses por semana. Isso em que ano? Antes do Viagra, em 98, 97, Nossa. 98. Em 99 ainda, né, que ele começou a ser vendido em 98. E depois que eu cheguei aqui em Cajazeira, que já são 13 anos na área de urologia, eu acho que eu coloquei umas 2 próteses penianas. Então quem fez essa mudança foi esses remédios. Qual é a grande... Essa questão de dizer, foi o Viagra. Porque muitos pacientes chegam para mim e dizem, doutor, se for aquele remédio eu não quero. Porque fulano morreu, ciclano morreu. Aí o que acontece? Um velhinho vai lá, sofre um infarto, ou tem um AVC e morre. A família vai cutucar a carteira dele e encontra lá o Viagra. Foi o Viagra que matou. Não foi o Viagra que matou. Ele provavelmente ia morrer porque ia morrer. Só que ele sempre andou com o seu Viagrazinho lá que usava. Mas é automático que você vai ligar. Se o velhinho tomava escondido, ninguém sabia. Foi o Viagra que matou. Aí ele morre, tem um infarto. A gente vai morrer um dia, todo mundo morre. Vão lá olhar a carteirinha, as coisas do velhinho e encontra lá um comprimidozinho azul. Ela está aqui, olha quem matou. Aí sai dizendo a todo mundo. Aí acaba virando uma... É uma propaganda ruim do remédio. Ele é seguro, muito seguro, usado da forma correta sob orientação médica. Mulher toma Viagra também? Pode tomar Viagra? Causa algum efeito? Não existe nenhum estudo, nem existe nenhuma indicação de mulher usar Viagra. O efeito é somente no sexo masculino? Sexo masculino. Por quê? Isso estimula só o hormônio masculino? O efeito dele é local. A ereção nada mais é do que o pênis enchendo de sangue. O que o Viagra faz? Ele libera, faz com que lá seja liberado mais substâncias que faz com que dilatem as veias. Então ali a ereção. É por isso que ele não funciona em determinadas condições. A história você tem que ter o estímulo. Se não tiver o estímulo, não adianta. Você tomar um Viagra e ficar assistindo um jogo do Vasco que está perto do rebaixamento, não vai adiantar nada. Você vai ter raiva e... É que tem que assim, que pensa assim, eu vou tomar um Viagra e o negócio lá vai subir. Não é assim também, né? Não. Você tem que ter o estímulo. Se você tiver tomar e estiver pensando, assistindo um jogo do Vasco que está perto do rebaixamento, pensando nas dívidas, nos problemas do dia a dia, você tem que ter o estímulo. Ele não aumenta a libido. Ele é um facilitador de ereção. Certo. Por isso que em alguns casos chega o paciente com problema de libido, falta de desejo, que é outro problema de ordem sexual. Toma Viagra, não adianta nada, mesmo ele tomar um copo d'água, não faz efeito nenhum. A questão da prótese vem diminuindo mais, né? As questões de cirurgias para implante de prótese peniana. Exato, isso que eu estou falando a você. Na época da só num caso assim crônico mesmo, assim, no Viagra não está mais resolvendo. Exato, você tenta primeiro o Viagra. Isso acontece muito em diabéticos, que nunca trataram o seu diabetes corretamente. E você tenta, às vezes bota a dose máxima que você pode usar, e mesmo assim ele não tem efeito, aí a última saída é a prótese. Ainda hoje é usada. Coloca assim uma prótese silicana, é o que exatamente? São 2 hastes. Na verdade, a anatomia do pênis, ele tem 2, é como se fosse, ele tem aquela parte externa mais enrijecida e dentro é uma partezinha mole, como se fosse uma esponjazinha,
que é onde ele enche de sangue. Então você corta aquela parte mais dura e bota 2 hastezinhas, tem uma de cada lado, internamente na parte interna do pênis. E aí existe hoje vários tipos de próteses. Existe aquelas que você mantém ela tem uma bolsinha que você bota ali próximo à bolsa escrotal, e quando a pessoa vai ter a relação, ele aperta essa bolsinha, aí acontece a ereção. Terminou o ato lá dele, ele aperta o pênis, aquele líquidozinho volta para dentro da bolsinha que está lá. Nossa, é esquisito isso. Porque tem umas que são, a gente chama de semi-rígida, que é o tempo todo o cara fica... Quer dizer, que semi-rígido, o cara vai ter que ficar... O tempo todo. O tempo todo. É só pegar o tufo, baixou, subiu... É isso. O tempo todo você vai botar para o lado e outro e tal. São as mais antigas. Mas quando vai fazer o implante, já coloca como se fosse... Aí já tem essa outra... exatamente, já fica lá. Fica pronto para qualquer momento. Consegue ter prazer depois disso? A única reclamação, prazer, porque o prazer não está ali no órgão, né? Prazer é mental, né? Mas consegue assim, ter ejaculação, aquela coisa toda? Normal, porque o orgasmo não tem nada a ver assim, com o órgão. Exatamente, o orgasmo é mental. O orgasmo é mental. É um dos... aqui acho que a gente vai ficar até 8 horas para falar dessa parte. A ejaculação precoce, que é um dos distúrbios mais comuns da... estou perguntando da ejaculação precoce. A ejaculação precoce é um dos mais comuns. Seria. Geralmente é mais psicológico. A ejaculação precoce é psicológica. O homem tende a ser um ejaculador precoce, né? Natural. E as mulheres tendem a ter um orgasmo mais demorado. Então E quando os homens têm um orgasmo mais demorado, seria o quê? Precisa de tratamento também? Existe a ejaculação retardada, que a gente chama. Que também requer orientação e tratamento? Eu tive paciente que não tinha orgasmo. Nossa. Tem tudo. Essa é uma área muito ampla, muito... E assim, esses 2 distúrbios, tanto a precoce como a retardada, realmente não tem causa física, é apenas psicológica. Olha, o Renato Sérgio dos Santos, curtindo aqui em São Paulo, a entrevista com o Dr. Paulo. Muito boa entrevista, parabéns. O Renato Sérgio lá em São Paulo acompanhando a gente via online, doutor. O outro assunto que é muito polêmico, a gente já estourou um pouco o horário, o assunto é muito complexo, inclusive quero convidar para o senhor voltar outras vezes, que sabe, até um quadro, né? Do nosso programa sobre a parte de saúde, sobre urologia. Uma preocupação, não sei se ainda hoje continua, mas a preocupação do homem em relação ao tamanho de pênis. Que acho que quanto maior for o pênis, mais prazer vai causar na mulher, mais viril vai ser. Há uma relação, realmente, só é bom de cama o homem que tem pênis grande ou não? Ou isso também é mito? É mito. Mito? É mito. Muitos procuram ainda com essa preocupação, doutor. Vem. E aí, o que fazer? Veja bem, eu costumo explicar isso da seguinte forma. A vagina, ela tem 9 centímetros de comprimento em repouso. É lógico que na hora na hora que a mulher começa a ter prazer, ela se elastece mais, né? E apenas 3 a 4 centímetros da vagina, os primeiros 3 a 4 centímetros da região vaginal é que tem sensibilidade. Lá para dentro não tem sensibilidade. Então a questão do pênis grande aí, em relação a prazer para a mulher, não tem nenhum termo da mulher ter orgasmo, não tem nenhuma explicação orgânica. A explicação seria psicológica, o efeito do estímulo visual, do estímulo da coisa da fantasia. Mas do ponto de vista orgânico, você não teria uma explicação que um pênis grande daria mais prazer do que um pênis de menor tamanho, né? Exatamente porque que as mulheres gostam das preliminares, né? Porque as mulheres têm muito mais áreas de estímulos, né? Na região tanto vaginal e aí vai muitas outras áreas de seios, de pescoço. Então, assim, não tanto que a estatística é alta de mulheres que não têm, a maioria, aliás, talvez um ginecologista saiba mais isso que eu, mas a maioria das mulheres não tem orgasmo só vaginal. Tipo a história do papai e mamãe de antigamente, né? Não só vaginal, e seria onde o outro orgasmo? Não, assim, lógico, é que todo esse processo que eu estou dizendo a você. Somente você, sei lá, deitou com a mulher e tal, penetração vaginal. Não é só vaginal.
a maioria das mulheres não tem orgasmo só vaginal, elas precisam de outros estímulos. A história que as mulheres gostam das preliminares é isso, né? É isso. Isso aí eu costumo explicar para o paciente isso aí. Então, vamos dizer, você satisfazer sua parceira não está relacionado ao fato do seu órgão sexual masculino ser maior ou menor. E existe todos esses fatores. Muitos procuram com essa... Muito. Para fazer cirurgia. Doutor, quero fazer cirurgia para aumentar meu bilau. Ligam. E aí? Não tem cirurgia para aumentar tamanho de pênis. Existe uma cirurgia que você faz que aumenta 1 centímetro, 2 centímetros. Qual a diferença vai fazer você aumentar o seu pênis 1, 2 centímetros? Então, o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Urologia não reconhece cirurgia de aumento de pênis como uma cirurgia que faça efeito. É experimental, não é autorizada, quem fizer está cometendo um ato antiético. Não existe. Lá na internet você vai lá pesquisar, aumenta e tal, tem... Aquilo é para vender produtos. Não usa uma bombinha, você bota a bombinha lá, o bicho lá cresce, diz que vai crescer, vai aumentar. Isso é tudo mito. Propaganda enganosa. Vai aumentar 1, 2 centímetros. Qual a diferença que você faz em aumentar seu pênis 1, 2 centímetros? Quem está insatisfeito no caso, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Tem muita internet que gosta dessa bombinha que bota lá, que vem propaganda. Tem propaganda grande. Já procurou o cliente que já comprou essas bombinhas lá? Não, eles perguntam, alguns perguntam, doutor, essa bomba faz efeito? Eu expliquei lá, isso aí do ponto de vista médico não existe nenhuma indicação. Se você comprar... Mas no caso de homens com micropênis, e aí o que faz? Requer cirurgia? Existe. O que seria um micropênis? Existe o tamanho de pênis normal. Qual é o tamanho de pênis normal, né? Não existe tamanho de pênis normal. Assim, lógico, existe uma média. Qual é a média do brasileiro? Vamos dizer assim, a média do brasileiro é de 14 a 16 centímetros, né? De 13 a 10 centímetros a gente chama pênis pequeno. Abaixo de 10 centímetros, micropênis. De 16 até 22, um pênis grande. Existe um macropênis, né? Aqueles caras de 24, de 22 centímetros para frente. Então, é parente de geralmente, e aí esse dado no pessoal de pele morena tende a ser um pouco maior. Isso aí é genético, né? As pessoas da pele morena tem. Mas então aí não existe uma regra. Quer dizer, você ter de 13 a 22 centímetros, você tem um pênis normal. Certo. Doutor, para encerrar nosso assunto, eu não poderia deixar de não tocar nesse assunto, que é a doença de próstata. Muitos casos de doença de próstata aqui na região. A próstata, eu costumo dizer, é o ganha-pão do urologista, né? É o que aparece mais. É o que aparece mais. Você envelheceu, passou de 50 anos de idade, é bem provável que, com o passar da idade, você vai desenvolver alguma doença na próstata, né? E aí o que assusta mais a gente... O porquê desse desenvolvimento de doença de próstata? A própria idade. Tem a mesma coisa. É aquilo que eu disse a você, a dieta do coração, é a dieta da próstata, é a dieta do cálculo renal. Tanto que a incidência de câncer de próstata em asiáticos, chineses e japoneses é muito baixa. Por quê? A alimentação deles, a base de vegetais e de peixe, né? E uma prova de que a alimentação é um fator determinante, os chineses que migraram para os Estados Unidos, né, começaram a ter aumento da incidência de câncer de próstata. Então, ou seja, o fator ambiental, lógico que não é só ele, né? Quer dizer, o fator ambiental, isso prova que o fator ambiental da alimentação é um fator importante na contribuição ao desenvolvimento das doenças de próstata, né? Não é só, claro, os asiáticos pode ser que tenham uma proteção genética, mas eles provaram que quando alguns asiáticos, muitos deles migram para os Estados Unidos e começam a comer e conviver e comer da alimentação ocidental, eles aumentaram a incidência das doenças de próstata. Então esse é um fator. Envelheceu e o fator ambiental, né? O que a gente tem mais medo? É do câncer de próstata, né? Que é uma doença muito prevalente, alta incidência, mortalidade alta, muito sofrida. Quem tem um parente que morreu de câncer de próstata sabe que o sofrimento é terrível o sofrimento, e numa doença que você tem uma possibilidade de prevenir. Aí a gente toca no fator mais importante, que é
Olha, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que a partir dos 45 anos o homem começa a fazer o exame de próstata. Eu acho que, assim, acho que você deve fazer 1 ou 2 vezes até dos 45 aos 50 anos de idade, e a partir dos 50 anos de idade você fazer todo ano, 1 vez por ano. O que sintomas caracteriza algum problema na próstata? Quando você começa a ter já a doença na próstata, que isso não é o desejável é que você diagnostique o problema antes dele aparecer, claro. Antes dele causar sintomas, antes dele aparecer é difícil. Mas quando você vai, vamos dizer, ter sintomas, vai ser sintomas urinários, é dificuldade de urinar, é ardente para urinar, é dor na urina, vai urinar, o jato é fraco, vai urinar, dói a urina. É como se fosse o esvaziamento da bexiga, fica com dificuldade, né? Mas não deve se esperar por isso. Teve 50 anos de idade, não fez exame de próstata, deve fazer, porque a única forma que a gente tem para prevenir o câncer de próstata de forma secundária, tratar a doença na fase inicial, é o diagnóstico na fase inicial. Toda doença que você consegue diagnosticar na fase inicial é mais fácil de curar, né? Então, esse é o grande segredo. Houve uma polêmica muito grande de que, na verdade, não estava diminuindo a mortalidade do câncer de próstata, né? Recentemente houve essa polêmica com o tratamento. Mas já houve outros estudos dizendo que não, que você cura, que você mantém o paciente saudável. Se você diagnosticar ele na fase inicial e fizer o tratamento correto, ele vai ficar curado. Ainda continua resistência em relação ao exame? Melhorou muito. O doutor vai ter que colocar. Ainda tem gente que ainda resiste muito ou está mais maleável? Melhorou muito. Essas campanhas, tanto no rádio, televisão, né, internet, né, esse fato da gente estar aqui conversando, tudo isso aumentou mais a procura. Isso não vai deixar de ser o cara que faz o exame, o homem que faz o exame de próstata, não vai diminuir nada a sua masculinidade. Lógico. Isso é uma cultura machista, que a nossa região é mais preponderante ainda, né? Eu costumo dizer isso aí, exatamente o que você está dizendo. Você vai sair homem do mesmo jeito que você entrou aqui. O fato de você ter feito um exame de toque retal não é deixar de ser homem, né? Isso não tem sentido. Então mas existe muita piada, né? Existe muita... com certeza. Existe ainda uma contra-propaganda muito grande, né? Não sei se esse programa de humor, aí mostra o cara lá com o dedo desse tamanho, o cara saindo gritando lá dentro do consultório, né? É que a gente vê isso aí, né? Então aí, cara, muitos pacientes chegam para lá com essa imagem de que o exame vai ser tudo isso. E quando termina o exame, que diz, doutor, mas é só isso? Tem muitos que dizem, é só isso. Vão com ansiedade, com medo, porque tem aquela imagem formada na cabeça. Eu acho que alguém, quando vai procurar fazer um exame de toque retal, acho que a primeira coisa que olha é pro dedo do senhor. Eu acho que você olha assim, logo para um doutor. Mas para que tirar cuidado dessa imagem, que o dedo e tal. É verdade. Então acho que de repente a primeira coisa que olha para olhar pro dedo do doutor. Teria que fazer depois, quando ele saísse fora, e perguntar, você olhou pro dedo do doutor antes de fazer o exame? É bom fazer essa pesquisa, que eu acho que a grande maioria deve olhar pro dedo. Né? Doutor, para a gente encerrar de fato, me perdoe, estar passando um pouco de tempo, talvez o senhor tenha alguns compromissos. Quais as doenças mais recorrentes aqui da região sexualmente transmissíveis? Bom, aqui a gente tem uma incidência alta, na verdade elas todas são frequentes, mas o condiloma, que é o HPV, né, que a gente chama, que é popularmente chama crista de galo, né, que é uma doença que provoca verrugas no pênis. É o que a gente vê mais, né? E a gonorreia ainda continua, apesar de todo esse esclarecimento, né? Ainda é muito frequente. A uretrite, que é a inflamação por gonorreia, são a mais comum. A maioria acaba se tratando ainda na farmácia, no balcão da farmácia. Isso aqui é errado. É errado, mas a maioria teve ali alguma coisa, o primeiro local que ele vai é o balcão da farmácia. Se ele não melhorar, o que eu pego geralmente no consultório é isso. Quando ele não melhora, depois que eu uso o remédio, é que eles procuram um médico, né? Então, essas duas aí são... Essa das verrugas, que a gente chama de condiloma, que é o HPV,
é uma das mais frequentes, porque eles não conseguem, que procuram mais frequente, porque eles não conseguem tratar na farmácia. Já não resolve lá com comprimido nem com pomada. Mas eu acho que, vamos dizer assim, não houve uma diminuição, até porque o governo não há uma campanha muito grande, contínua, né, de esclarecimento, de prevenção dessas doenças. É um surto durante o carnaval e depois se esquece que as doenças existem. É verdade. Doutor Paulo Gonçalves, muito obrigado por essa entrevista, foi muito esclarecedor. Tínhamos mais assuntos, mas infelizmente nós somos escravos do tempo. Mas fica para uma próxima oportunidade, com prazer imenso recebê-lo. E aproveita, um amigo telespectador, estamos com a audiência, estou acompanhando aqui no gráfico, uma audiência muito boa, sua entrevista, muito boa mesmo, foi a maior do dia de hoje. E por o senhor deixar seu endereço, quem quiser conversar um pouco mais, procurar os seus serviços como urologista, aonde encontrá-lo, telefone, e-mail. Bom, eu agradeço a você, Conrado, o convite, a Peterson também, a oportunidade de estar aqui conversando com os telespectadores da TV Diário do Sertão. E meu atendimento é aqui em Cajazeiras, na clínica Dr. Ananias, todos os dias. O telefone de lá é 3532-9204. 3531 3232. Oi. 3531 9204 ou 2602. Ou 2602. Todos os dias eu estou lá, você ligando, qualquer dúvida, pode ir lá que a gente esclarece. E em outra oportunidade também, poderemos estar aqui para a gente conversar. Boa sorte, obrigado, doutor. Obrigado, senhor. Nosso programa Interview acaba por aqui, mas nosso compromisso fica agendado para a próxima segunda-feira às 6 horas com mais um bate-papo com uma personalidade aqui no Interview. A todos vocês, nosso muito obrigado, uma ótima noite e desde já um excelente final de semana. Tchau, tchau.